Oi, Cláudia, tudo bem? oi, Mariana, tudo bom? Tô bem, e você? Como é que tá aí nos Estados Unidos? Frio, dia maravilhoso, mas bastante frio aqui. Tá bom, tá bom. A gente só tá agora um pouco assim alarmado porque os números estão subindo, né? Em todo o Uhum, país e aí no Brasil também, no mundo inteiro também, tá bem sim, complicado. sim. Aqui em Goiânia também tá crescendo muito esses números, infelizmente. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa, né? Do Mulheres à Sexta, que foi esse Sim, livro que virou documentário, que todo mundo falou depois, quando lançou, todo mundo ficou muito feliz, que é uma produção sobre o basquete feminino, né? Mas antes de começar, É, queria que você fizesse uma apresentação sua, né? Eu já falei para todo mundo que você é historiadora do esporte, professora aí na Universidade de São Francisco e idealizadora do projeto, né? Mas aí eu queria que você também contasse um pouco sobre você. tá bom. Então, o meu nome é Cláudia Guedes, como você já sabe, né? Tem Maria aí no meio, mas eu não uso muito. Eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, e é onde eu fiz minha faculdade, fiz faculdade de educação física, sou apaixonada pela minha profissão e um tanto quanto teimosa, né? Porque eu fiz o meu a minha licenciatura em educação física, depois eu fiz o mestrado em educação física e fiz o doutorado em educação física com o viés para a Uhum, história da atividade física e do esporte e na Unicamp. E de lá eu fui concursada pela Universidade de São Paulo, trabalhei na Universidade de São Paulo até 2005, e aí em 2005 eu fui recrutada para trabalhar nos Estados Unidos, aonde eu estou até hoje na San Francisco State University. Mas antes, nesse meio de caminho, tem um pós-doutorado que eu fiz em História do Esporte na UC Berkeley, uhum. que é tendo que fazer outro doutorado, de uma certa forma. E, e aqui fiquei aqui fazendo história do esporte, da atividade física e com uma mentora maravilhosa, que é a Roberta Park, que é a pioneira, né, na história do esporte do mundo inteiro. Foi ela que começou, foi a primeira pessoa que começou a dizer que isso era um campo de conhecimento, que todo mundo precisava aprender sobre a história do esporte, porque só aprendendo sobre a história do esporte a gente conseguiria Sim, trazer coisas mais efetivas, né, aí para melhoria, né, tanto da prática do esporte para as crianças quanto, né, dos clubes, do respeito aos atletas, e ela sempre foi uma pessoa muito de falar homens e mulheres, nunca assim favorecer um ao outro, né, resgatar o que a mulher precisa de ter em termos de respeito e direito, não ser só uma batalha, e que sempre fosse uma oportunidade para todos. entendi. E também isso que você falou, né, sobre estudar essa história do esporte, até mesmo para todo mundo entender por que que na maioria das vezes o esporte feminino é tão desvalorizado também, né? Porque vem lá do começo, por exemplo, aqui no Brasil, o futebol feminino foi proibido por 40 anos, então o futebol também carrega, tipo, essa raiz até hoje dessa não valorização. Por isso que acho que é muito importante mesmo estudar essa história do esporte. E falando também, o Mulher da Sexta, todo esse projeto, você dá aulas aí sobre educação física, não é? Na Universidade de São Francisco. Como é que é essa experiência de dar aulas aí? Sim, na verdade, eu vou só colocar um parênteses aqui, porque você fala dessa importância, né, de estudar o Uhum, esporte. Tem duas coisas que são é, primordiais que a gente precisa prestar bastante atenção. Uma é que o esporte ele é uma atividade física, uma atividade essencial à vida humana, em termos de absolutamente tudo, socialização, aprendizado de regras, educação, né, até o desenvolvimento de habilidades específicas de liderança e respeito ao próximo. Né? A outra coisa é essa proibição da mulher no esporte, que também não surgiu do nada. Né? Isso surge de todas as iniciativas médicas, né, de dizer que a mulher era mais frágil que o homem e não poderia se esportivizar porque ela perderia a graça, ela não poderia ser uma exatamente. companheira dos homens, né? O fato de saltar, Poder correr, engravidar. e não, e
correr, saltar, poderia prejudicar os órgãos internos, evitando Uhum. que ela engravidasse, como você diz. Então, tem essas duas coisas, né? Sim. Agora, vir dar aula nos Estados Unidos, né, que aí é a outra parte da sua pergunta, que é assim, eu vim para cá porque eu fui convidada, né? Então, assim, eu nunca pensei em sair do país, eu sempre pensei em ficar no país. Mas acontece que, e também não saí porque a minha situação na USP não era boa. Eu sempre gostei muito de trabalhar na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Tenho grandes amigos lá e sempre fiz grandes amigos. E eu vim para cá porque era um desafio, né? A educação física nos Estados Unidos estava acabando, né? Porque eles criaram aqui um departamento chamado de cinesiologia. Para quem não sabe, cinesiologia é estudo do movimento humano, né? Então, para que o curso de educação física fosse valorizado, tivesse dinheiro da universidade e tivesse porque os projetos aqui eles são financiados por várias empresas. No Brasil, a gente tem CNPq, CAPES, FAPESP ou FAPEMIG, dependendo lá. São três órgãos principais de fomento para as atividades de pesquisa. Aqui são vários, fundações, tem o Centro Nacional de Saúde, que é o NIH, que todo mundo quer uma bolsa do NIH e tal. Então, mas para ser valorizado, não podia ser só uma preparação de professor para ir para a escola. Tinha que ter uma ciência por trás, entendeu? Então, eles trocaram os nomes aí. A coisa é bem mais complicada, eu só estou simplificando para você. E isso fez com que os cursos de preparação de professores diminuíssem. Então, não se valorizava mais essa preparação de professores. Todo mundo queria ser cinesiólogo, né? Kinesiologist. Queria trabalhar com fisiologia do exercício, queria trabalhar com biomecânica só, queria trabalhar só com aprendizagem motora. E aí a educação começa a ficar meio preocupada, assim, né? Com onde a gente vai achar os professores de educação física para irem para a escola? Como é que a gente vai fazer com isso? E os cursos começam a terminar. E São Francisco State, ela é uma universidade que tradicionalmente ela é valorizada pela formação de professores para atuar na rede pública e na rede privada. É onde todas as cidades em volta de São Francisco procuram professores, né? Então, como o curso aqui estava acabando, tinham 33 alunos no universo de 1.500 cinesiólogos, né? Só tinham Sim. 33 que queriam a carreira de professores. Eu recebi o convite para vir para cá. Eu já tinha dado aula na São Francisco State enquanto eu estava fazendo o meu pós-doc. Eu vinha como voluntária, dava aula e ajudava as outras aulas e tal. E eles me convidaram para reerguer esse coisa. Por isso que de 2000 eu dediquei, de 2005 até o ano passado, a reestruturação desse curso de educação física. Então, eu vim para cá, a primeira coisa que fui fazer foi mudar currículo, fazer o currículo ficar tão competitivo tanto quanto, registrar o curso para eles receberem o que chamam de accreditation, ou seja, tipo assim, um aval do MEC, entendeu? Para eles funcionarem como curso de educação física de formação de professores. Criei um mestrado em educação de professores, junto com uma equipe muito legal de pessoas que a gente contratou. E aí o curso agora anda sozinho, então eu posso voltar à minha pesquisa, que foi o que eu fiz isso ano passado. Eu entreguei meu cargo de diretoria, preparei pessoas para mandarem o curso e agora eu estou me dedicando aí às minhas mulheres às cestas, que é o meu projeto desde 2000, né? Mas gosto de Entendi. aqui, é bom, é bom. Uhum. Mas o Mulheres à Sexta fez muito sucesso, né? Muitas pessoas estavam esperando uma produção de basquete feminino e quando lançou, todo mundo começou a falar, então foi muito interessante, né? Aí agora eu vou dar um oi para algumas pessoas que entraram na live. A Simone, a Thaís, a Eugênia Pereira, a Cíntia Calisto. Tem Oi, muita todo gente aqui na mundo. live. Eles são fiéis a Mulheres à Cesta, onde Mulheres à Cesta estão todos. Eugênia, todo mundo aí.
Obrigada, gente. a, Assim, a Vera, a Vitória. Então tem muita gente aqui na live para acompanhar. E vamos falar agora sobre o Mulheres à Sexta. Então, sim. qual que era sua relação com o basquete antes de fazer o livro Mulheres à Sexta, com o basquete feminino? Como que era a sua relação? Então, isso é engraçado, né? Porque outro dia eu tava conversando com um amigo meu e eu falei isso em outra live. Eu acho que eu comecei a fazer Mulheres à Sexta. Eu sempre fui muito apaixonada pelo basquete. Sempre acompanhei basquete. Sempre... Meu pai era alucinado com basquete. Então, assim, basquete feminino principalmente. Então, eu sempre acompanhei o basquete. Sempre li sobre basquete, sempre fiz tudo. Mas quando eu era criança, eu tinha 10 para 11 anos, eu queria jogar basquete. E eu era muito pequenininha, e sempre fui, né? Tenho, eu tenho 1,50 m cravado, né? Eu e Elis Regina ali, ó. Eles, sabe que na faculdade eles me usavam para medir a quadra de vôlei. Porque sabe, Não. né? Assim, você deita 1,50 m certinho, eu deitava, pum, pum, marcava e a gente jogava vôlei. Mas então ele falou, não, você não pode, você vai jogar vôlei, vai jogar handball, e onde você é boa, você é pequenininha, basquete você não vai dar muito certo. E eu acho que foi isso, assim, né? E queria fazer uma coisa legal para que o basquete fosse reconhecido também. Mas a história antes do basquete é essa, assim, né? Eu nunca joguei basquete. Eu sempre fui alucinada com basquete, mas assistia e tal. Mas o projeto surge depois. Aí. Aham. E como você sempre teve esse contato então com o basquete feminino, você sempre soube das dificuldades, né? Sempre passou. Então, qual foi o momento que você percebeu que você queria falar sobre isso, que você queria, tipo, trazer mais essa visibilidade, e aí que você criou esse livro? Qual foi o momento, assim, que você achou Olha, que deveria é, falar? eu estava terminando meu pós-doc aqui nos Estados Unidos. E, e assim, sempre para a Universidade de São Paulo, né, tinha que ter um projeto final. Como se faz o mestrado, você tem sua dissertação de mestrado, você termina seu doutorado, você tem a tese, e o pós-doutorado você tinha que ter um projeto. E eu Uhum. tinha muita ideia, já tinha feito 5 projetos históricos aqui, que viraram artigos, que foram publicados, tinha feito várias biografias junto com a minha mentora, e porque uma parte da história que eu gosto muito é fazer biografia dos atletas, escrever sobre a vida dos atletas, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito. E, mas eu não tinha ideia do que fazer. E aí, não é da sua época, mas existiam vários desses. Não eram as nossas redes sociais. Tinha o ICQ, tinha Messenger, tinha a AOL, né, que era o American Online. Era um bate-papo que tinha. E aí eu tinha uma amiga, a Ana, que conversava comigo. E ela um dia falou para mim assim: Olha, você faz tanta história nos Estados Unidos, você escreve sobre tanta gente. Cara, não tem nada do basquetebol feminino, entendeu? Uhum. E aí, para uma historiadora que está procurando coisa para fazer, quando fala não tem nada, vira um objeto de pesquisa, né? E aí eu fui procurar e não tinha nada mesmo. Mas aí eu voltei para o Brasil, eu acho que umas férias, uma coisa assim. Eu voltei para o Brasil e fui e conversei com uma amiga minha que trabalhava na FMU. E ela falou: Olha, se você quiser fazer sobre basquetebol feminino, a Norminha e a Nilza trabalham na FMU. Eu consigo você encontrar com a Norminha. E aí eu fui encontrar com a Norminha, graças, né, Flávia Guiroto, que era minha amiga. E eu cheguei, que é a minha amiga, não deixou de ser. Mas eu fui e encontrei a Norminha. E a Norminha falou: Olha, da nossa história eu conto tudo para você. Agora você não sabe, você sabia que o nosso time foi responsável por colocar o basquetebol feminino dentro dos Jogos Olímpicos? Eu falei, não sabia. Ela falou, pois é, a gente foi lá, a gente fez os jogos contra
a Tchecoslováquia em Uhum. Espanha, e a gente convenceu o presidente do Comitê Olímpico Internacional que a gente podia jogar basquete. Nós fomos escolhidos por ser o time técnico e a Tchecoslováquia foi escolhida por ser o time força. E aí eu fiquei muito curiosa com isso e voltei para os Estados Unidos, comentei com a minha mentora, falei, olha, tem um projeto. Ela falou, olha, todo mundo falar, é todo mundo falar, agora você tem que ir lá e comprovar, você não pode fazer história, né? Só com a Uhum. história oral, você tem que ter documentos, você vai escrever um livro sobre isso, então você precisa... E aí nós fomos para Illinois, em Champaign, que é a Universidade Urbana de Champaign, que é a Universidade de Illinois, e lá tem os arquivos, onde tem todas as cartas, né, do Avery Brundage com a delegação brasileira, na época que ele era presidente do Comitê Olímpico Internacional. E aí eu achei todas as minutas dessa reunião de Madrid, que era 1965, e essa era a 73ª reunião para colocar o basquete, não só o basquetebol feminino dentro dos Jogos Olímpicos, mas para regularizar um monte de coisas. E aí eu fiquei muito emocionada, porque eram cartas que o Avery Brundage discutia com os delegados. Não, mas mulher não tem espírito esportivo para jogar nos Jogos Olímpicos. Elas vão brigar, elas vão bater, elas vão isso, e o espírito dos Jogos Olímpicos não é esse. O espírito dos Jogos Olímpicos é o congraçamento, é conversar com as pessoas e tal, e não é isso, né? E tem até uma história que eu contei na live dos formiguinhas que estão aí presentes, falar nisso, a Simone Sim, Cigarras e também. os formiguinhos. Eles estão aí. Então, assim, até contei para eles que a gente chegou lá e eu fiquei tão emocionada quando fui vendo essas coisas, como que o basquetebol feminino era valorizado pelo mundo inteiro. O mundo inteiro votou para que o basquete feminino do Brasil representasse o Brasil nesses jogos para mostrar para um cara que era possível. Entendeu? Uhum. E viajei com essa caixinha na mão. E aí o carro quebrou, virou uma brincadeira entre nós aqui, a Cláudia sua caixinha, porque eu fiquei abraçada na caixinha e não me movia. Aí a Roberta olhou para mim e falou assim, eu seguro a caixinha e você vai lá ajudar a Anete a arrumar uma saída para a gente nessa situação. Né? Porque eram 11 horas da noite, carro quebrado, entre Champaign, Illinois e Springfield, é um caminho, mas assim, a estrada não tinha nada, né? Agora deve ter bastante coisa, mas na época não tinha nada. E esses documentos foram ponto-chave, assim, para escrever o livro. Aí eu voltei para o Brasil, e aí Norminha e Nilza pegaram um caderninho de endereços e foram localizando todas as jogadoras, abriram todas as portas para mim. Algumas da gente não conseguia achar e a gente teve que achar pela prefeitura, mas elas ajudaram muito, 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 muito. É E muito aí, interessante. e E aí eu você resolvi fez continuar. uma... Não, pode continuar falando. Não, desculpa, pode perguntar. Não, é porque você fez uma pesquisa de 1892 até 1971, né? Sim. Essas informações, tipo, mais antigas, de 1892, foi mais difícil de encontrar do que as de Olha, 1971? não, porque essas antes, assim, porque assim, eu ia falar de um esporte, certo? Que Uhum. tinha que. A minha amiga está dizendo que a Robbie ficaria orgulhosa de mim agora, nesse momento. Que a Robbie, ela foi embora, né? Em dezembro de 2018. Mas o que aconteceu é que eu, eu tinha que falar da história do esporte antes de falar de como o esporte chegou no Brasil, né? Então, Uhum. essa história ela é muito bem cuidada, porque em 1891 o basquete foi criado e essa história toda está nos papers do James Naismith, que é um canadense que trabalhava no Springfield Training School, e ele lá no Springfield Training School, que virou Springfield College, eles têm um arquivo com todos os papers dele, todos os papéis, todas as entrevistas, inclusive
ele relatando como que ele criou o jogo de basquetebol. Né? Que a gente tinha um pouco disso no Brasil, mas não tinha tantos detalhes, assim, ele pensando como queria fazer o jogo naquele inverno, né? E aí a Senda Berenson, que é considerada a mãe do basquetebol feminino, que é uma pessoa que não é muito conhecida no Brasil, mas foi a mulher que tornou o basquetebol feminino possível, porque quando o Naismith criou o jogo, só uma ilustraçãozinha para você, quando o Naismith criou o jogo, ela dava aula no Smith College, que era um colégio só para mulheres, extremamente anglo-saxão, e eu quero significar por isso o quê? Que anglo-saxão assim, era um colégio para meninas brancas, descendentes de ingleses, e que estudavam lá. Então, essa mulher lê, Senda Berenson, que era diretora de atividade física, ela lê sobre esse jogo novo. As meninas estavam bored, né? Que fala assim, cansada daquela rotina de ginástica todo dia, de fazer aqui e tal. E aí, um jogo ia estimular a participação nas aulas de educação física. E ela aplica o jogo nas meninas e faz um sucesso danado, cria um boom na escola. As crianças, as moças vão todas para as arquibancadas e é uma bagunça. Imagina uma sociedade bem conservadora, de mocinha de saia comprida e não com aqueles laços aqui, bem era vitoriana mesmo, entendeu? Jogando, suando, correndo, gritando, né? Foi uma festa, elas adoravam. Só que aí não demorou muito, obviamente, que vem os estraga-prazeres, né? Vem os médicos dizendo que aquela prática não ia ser boa, porque aquela é uma prática masculina, aí a mulher não pode jogar basquetebol desse jeito, e tal, e vira uma confusão. E aí ela é chamada pelo diretor, que diz, olha, você tem que fazer diferente aí. Você vai poder jogar esse jogo, mas não, esse jogo é de menino, entendeu? E essa Senda Berenson faz uma série de modificações nas regras. Ela parte a quadra em três. Cada parte da quadra ficam duas jogadoras e elas vão passando a bola uma para outra sem correr, sem alvoroço, sem gritaria. Aí ficou tudo bem, né? E aí a mulher pode jogar. Mas essa história precisava ser contada para introduzir a entrada do basquetebol no Brasil, que entra por um professor de arte, não é um professor de educação física. O August Shawn, ele era um professor de artes, que entra no Mackenzie com uma bola de basquete e começa a ensinar os meninos. Só que o Mackenzie tinha aulas mistas, que era chamada Escola Americana. Então, na escola americana, no Mackenzie, eu também achei muitos arquivos que estava muito fácil, porque eles também têm um arquivo legal. Agora, quando chega para procurar a história das mulheres jogando basquete no Brasil, aí é difícil. Porque aí ninguém tem nada. Você sabe que no Brasil, a cada 5 anos, você destrói documentos, porque fala que daqui a 5 anos não vale mais nada, então você pode destruir. Então, eu cheguei em Casa Branca, que era um dos registros mais antigos, porque como o basquetebol chega no Mackenzie e vai para Caetano de Campos, que era a escola normal, onde trabalhou o Brown, a Márcia Brown, e tinha um outro senhor que era bem coisa que deu um branco, agora eu não lembro o nome dele, mas eles começam a jogar basquete dentro da escola normal de Caetano de Campos. E essas professoras que saem da Caetano de Campos e vão para o interior de São Paulo começam a jogar basquete lá, entendeu? Sim, aí só que você não acha, entendeu? Aí eu achei um registro que era de 1906 de um time que existia no Clube de Casa Branca. Aí a senhorinha que estava lá falou assim, olha, eu não sei nada não, não tem nada aqui de documento não, mas tem umas caixas velhas lá embaixo, você vai lá e olha, né? E nas caixas velhas, obviamente, eu encontro os primeiros times de basquete, etc, feminino. Mas aí o que aconteceu? As meninas jogavam contra os meninos e não era nada oficial, entendeu? E recentemente, um furo para você, do novo livro agora, que vem todo reformado, vem com bastante informação, é que em Juiz de Fora, onde eu nasci,
Ah, tinha um time de basquetebol organizado em 1921 pelo Esporte Clube Feminino, que existia dentro da escola São José, que era um educandário. Aí, qual é o meu problema agora? Identificar essa escola São José em Juiz de Fora. Porque existiu uma escola São José, mas que foi fundada em 1940, que hoje é a Faculdade Viana Júnior de Direito. uhum. Mas antes desse Colégio São José, tinha um educandário São José que tinha um time de basquete. E eu tenho a foto que eu posso provar, porque estava na revista Cruzeiro, entendeu? E Entendi. aí as dificuldades são imensas, porque ninguém guarda documento. Aí teve um clube também que o clube acabou, eles colocaram os troféus na rua para as pessoas pegarem, entendeu? Então Aham. ninguém acha mais nada. Aí joga no lixão os recortes de jornal. Tem até um documentário sobre o time de Sorocaba que está aí no YouTube, né? Que as pessoas jogam fora, entendeu? Sim, aí fica um pouco que dificulta a sua pesquisa, né, para fazer agora esse segundo livro que você já está fazendo, né, que eu até ia perguntar isso no final da live, se você já tem projetos futuros, então você já respondeu aqui, tem projetos futuros sim, um próximo livro. Então, Não depois. na verdade é o Mulheres da Sexta, mas uma revisão ampliada, entendeu? Uhum, Então, assim, entendi. é uma versão ampliada, porque tem, por exemplo, se você vê a versão hoje que está na internet, ela tem uma passagem muito rápida, assim. A primeira liga foi fundada em 1930, na frase seguinte tem né, como é que é? Tem a fase 1930, passa para a primeira seleção de 1946 e eu não falo nada sobre isso. E tem muita coisa importante que aconteceu. Porque essa seleção de 1946 jogou o primeiro sul-americano. E essa Uhum. continuou o primeiro sul-americano e essa ganhou a primeira medalha de ouro em 1954. E em Então é uma edição 1953 foi o mais detalhada, primeiro assim, né? então, é uma versão que dê a essas mulheres a visibilidade também que elas têm direito, né? Porque foram pessoas muito importantes. A equipe de 71 nasce dessa equipe de 46. E a Uhum, equipe que vem depois, né, Paula Hortência, nasce da equipe de 71. Entendeu? sim. Então, é o que a gente está Então, procurando. Aí é uma ampliada, assim, ele vai ser um pouco maior. Eu pretendo fazê-lo físico também, né? aí aqui nos E comentários, ó, FC Simone na Veia falou: o primeiro já é muito rico, imagina esse. A Lisiane e falou: aí incrível. tem uma desculpa aí, porque é o seguinte, tinham pouquíssimos exemplares que sobraram, a gente não vendeu esses exemplares, a gente doou para as pessoas, porque ele tem uns erros, né? Que a revisora mandou o arquivo errado para a gráfica, acabou a gente imprimindo com Uhum, alguns erros. Ele ficou um livro belíssimo, é um livro muito bonito, ele tem um design da Miss Lily, que é a agência com quem a gente trabalha hoje para o site Mulheres à Sexta, e uhum. eles têm uns designers que são Ah, o maravilhosos. site é lindo mesmo. O site é maravilhoso, não é? Lindo. E o trabalho Aham. deles, assim, eu só ponho conteúdo lá. O que eles fazem é maravilhoso. As redes sociais são todas eles que cuidam, todos os posts do Instagram. Eles agora estão cuidando do nosso canal no YouTube, que já está com cara nova, já está fazendo bastante coisa. Porque a minha intenção com tudo isso, Mariana, é um trabalho para trazer visibilidade para as jogadoras, entendeu? Sim. Uhum. Então, assim, eu tenho trabalhado muito para que a gente dê a cara das nossas redes sociais, assim, quer dizer, eu não, eu só falo para a Thaís o que eu quero e ela trabalha. Mas, assim, o que a Miss Lily está tentando fazer, e junto comigo, é que a gente chegue a uma linguagem
que traga a população jovem para reconhecer o trabalho que foi feito anteriormente, entendeu? E através desse trabalho que foi feito anteriormente, essas crianças, essas adolescentes, essas meninas, elas se inspirem, entendeu? Sim. Porque é de uma inspiração mesmo. O Maronese falou na nossa última live, né, que o que acontecia anteriormente com a equipe que ele trabalhou, que era a equipe de Hortência e Paula, é que as meninas, elas não viam esse sucesso como uma coisa explosiva, amanhã eu sou famosa, mas viam como um processo de treino, um processo de dedicação, um processo de aprendizado, né? Uhum. Então, eu acho que isso é que precisa, né? As meninas ficarem aí inspiradas, assim como o prefaciador do livro se inspirou para escrever o prefácio, que é o professor Lamartine, que está aí presente agora, né? Que é uma das pessoas que eu mais admiro neste mundo. Ele só perde para Roberta Parker, mas porque os dois estão ali. Então, obrigada a todo mundo que está assistindo a live, acompanhando a gente aqui, a Cláudia. E você citou, né, essa divisibilidade para jogadoras, e eu acredito que isso realmente já está em mudança, né? A passos curtos, mas isso já está mudando, porque a LBF também já fez um movimento recentemente, né, do Levante a Bola Delas. Então, várias jogadoras participaram. Então, eu acho assim que isso está mudando e tende a mudar, né? Porque já era para essas jogadoras terem a visibilidade que elas merecem, né, depois de tudo que elas fizeram e ainda fazem. Então, eu acho que isso já está em constante mudança. Pode demorar uns anos, mas a visibilidade vai acontecer, principalmente para esses movimentos que as pessoas já estão começando a desconstruir sobre a mulher no esporte e o basquete feminino, né? Sim. E você disse que conseguiu entrevistar todas as jogadoras que apareceram na súmula, né, do que você conseguiu. E tem alguma história assim de bastidor que você não colocou no livro, mas que você acha engraçada, que você acha interessante, que você possa contar pra gente? Tem várias, né? Eu acho que assim, tem uma história engraçada minha, que eu sou uma pessoa que eu tenho um problema muito sério. Quando começa a ficar muito frio, eu fico com muito sono. E, eu fui entrevistar a Coca, porque é a primeira jogadora, né? Ela foi a primeira convocada à seleção brasileira, era a primeira jogadora que traz duas medalhas em dois esportes diferentes, né? E, Uhum. e aí eu fui entrevistá-la. E a casa dela era muito quentinha, né? Muito aconchegante. Ela muito bonitinha, colocou na sala, para conversar, etc. Menina foi me dando um sono, mas um sono. Aí, mas não, eu não estava nem conversando com ela ainda. Eu estava sentada esperando o café que ela estava fazendo. Aí ela chegou na sala e falou assim: Nossa, minha filha, você parece que está com muito sono. Você está muito cansada. Vamos tomar um cafezinho? E ela falou assim: Olha, faz o seguinte: você alonga, a gente vai ali fora na varanda, a gente põe o gravador, porque se você dormir, você não perde nada. Aí Essa você foi Aí a ela falou que você primeira. coloca o gravador, aí você coloca o É, gravador. Se você dormir, ela continuava falando e você tinha a gravação. Não, mas aí eu nem dormi mais, porque eu levei tanto susto dela perceber que eu estava com sono. Sabe quando você está com aquele sono, a pessoa te dá uma coisa assim acordada, né? Sim, E sim, você. aham, É, sei. então, tem isso. Aí tem, por exemplo, a Norminha, que ela me ajudou muito, né? A Norminha aí vinha, ela falou: Ah, lembrei de uma coisa, lembrei de uma coisa. E eu tinha que sair correndo da USP e ir lá e conversar com ela. E eu, por exemplo, a Norminha tem horas e horas de entrevista gravada por causa dessas coisas que ela lembra, né? Agora, é, teve dificuldades com pessoas, isso sem sombra de dúvida, né? Tipo, Uhum, por uhum, exemplo, a Cleonice, foram as duas últimas, né, a serem entrevistadas, a Cleonice e a Simone, a cantora. Então, a Cleonice foi muito interessante, porque a Cleonice sumiu, não tinha mais nada dela. Ela, por muito tempo que ela tinha jogado, né, em outros sim. lugares e tal. Então, é, eu não tinha nada dela, entendeu? E eu tinha o endereço da prefeitura que ela trabalhava.
E aí eu liguei para a prefeitura. E falei, olha, estou procurando uma professora de vocês. Eu falei, mas você deve ter aposentado, né? Você tem que mandar o nome e tal, e volta aqui, entendeu? Vamos lá, vamos procurar. E eu já tinha até esquecido, menina, porque eu estava esperando a Simone, né? Então, assim, eu já Uhum. tinha até esquecido que eu estava esperando a Cleonice também. Quando a mulher, a mulher me ligou e falou assim, olha, eu consegui a Cleonice para você. E isso foi no dia que eu tinha desistido. Porque eu falei, não, já entrevistei as 12, tá bom, entendeu? Tá tudo bem, não vou entrevistar mais ninguém, vou para casa, sabe? Chega aí, tô no metrô, aí aparece uma pessoa, morador de rua, e ele olha para mim e fala assim, olha, não são 12, são 14. E eu fiquei com Ah, aquele, um sinal. era 14, não era 14, né? E Uhum. nisso Simone tá aí. A Oi, querida. Simone? É, Simone tá aí. Então, e aí era 14. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu liguei a secretária eletrônica e a mulher me fala: olha, Cleonice, nós achamos o endereço dela tá aqui, telefone e tal. Falei, bom, grande sinal, né? Então agora vamos à Sim. batalha com Simone para entrevistá-la. E aí, Simone, foi difícil. Não foi fácil, né? Ela também não é uma pessoa que está aí à disposição, né? Uma pessoa ali que fala, ó, quer fazer uma entrevista, fazer um livro de basquete, por favor, né? E, Uhum. e eu tenho essa cara, né? Que não revela a minha idade. Naquela época eu tinha uma cara muito mais jovem ainda. Então quem olhava para mim dizia o seguinte: olha, o que essa menina tá fazendo, gente? Entendeu? Aham. O que ela tá fazendo? Entendo, entendo sim. Não tem nada publicado no Brasil, não é famosa, né? E aí eu tive dificuldade com a produção dela, que não acreditava muito que eu estava fazendo um trabalho sério. Mas aí eu escrevi uma carta para ela, para casa dela, e ela respondeu, ela me ligou. Eu cheguei no Brasil, 2 dias depois ela ligou e me deu 40 minutos de entrevista ou mais. Então foi o fechamento aí do livro todo. Depois foi muito rápido, né? Depois que ela deu a Aham. entrevista aí, autorização para publicação, essas coisas foram muito rápidas, né? Ah, então não teve tanta dificuldade assim. Uma pergunta que eu ia te fazer agora mesmo era sobre isso. Se teve alguma dificuldade mesmo para publicar o livro, né? De, tipo, era um assunto de esporte feminino, então é que eu queria te fazer essa pergunta. Se foi realmente difícil de publicar esse livro, É alguma editora, impossível, né? é impossível. Porque, assim, o livro ficou pronto. Então, tá lá, Sim. estamos com os originais, né? Aí eu mandei os originais para as editoras que eu conhecia, que publicavam livros de esportes e livros sobre educação física, etc. E o que as pessoas diziam era, olha, se fosse basquete feminino, a gente publicava, porque vende, basquete masculino, né? Masculino. Se fosse Aham. basquete masculino, a gente publicava, porque isso vende. Agora, feminino não. Feminino, nós Uhum. vamos ficar encalhados com esse livro aí, não é livro didático, né? Assim, como que não é um livro didático? A gente tem aula de basquete, tinha aula de história do basquete com um livro, né, que foi publicado, sabe? Só tinha história do basquetebol masculino, né? Não tinha nada no meu livro de basquete, história do basquete, que falasse do feminino. Então, bom, e aí isso foi assim. Aí eu tinha mudado para os Estados Unidos já, e eu tinha vendido o meu apartamento em São Paulo. Entendeu? Uhum. Vendido meu carro, apartamento, essas coisas. E aí eu peguei o dinheiro e eu fui lá na Miss Lily, nessa época. A Miss Lily estava com a Cláudia, que é ainda sócia. E tanto a Cláudia quanto a Thaís ficaram encantadas com o livro. E elas já tinham acabado de publicar o livro, né, da biografia da Cláudia Liz. E eu fiquei encantada com o design delas. E aí foi feito. E aí um dia, aí eu deixei tudo e assim, trabalhava com a revisora, né, dos Estados Unidos, porque eu já estava morando aqui. E aí eu fui ao Brasil, né? Porque a prova do livro estava pronta, na prova do livro físico eu não podia ver, assim, né? E assim, a Thaís deve lembrar, eu entrei na sala dela, ela me mostra
né, as provas do design, as coisas, e eu chorei muito, Cleide. Fiquei muito emocionada. Levei o livro. Quando você acaba de escrever, você fala, acabei. Né? Eu posso hoje comparar, é a mesma emoção de você ter um filho, entendeu? Porque eu já Aham. tive Porque aí filho. você vê todo o processo que foi, né? Dificuldade de achar, às vezes, algumas entrevistas, de achar documentos, aí você vê o livro pronto, aí, tipo, o resultado de todo o seu trabalho, né? Deve ser muito gratificante mesmo. Uma sensação, assim, né? É uma sensação de dever cumprido também. Eu tinha, porque quando você se apaixona por um assunto ou uma pessoa para escrever sobre essa pessoa ou sobre esse assunto, aquilo deixa de ser seu. Então, Ale, eu acho que talvez esse seja o meu maior aprendizado como lição. Isso deixa de ser seu, sabe? Uhum. Você está a serviço da sua sociedade. Você está a serviço das suas atletas. Você está a serviço do esporte. Entendeu? Então, Sim. o meu maior aprendizado foi me tirar da história para contar a história. Tanto é que tem uma editora que é a Luna, ela diz o seguinte: você precisa aparecer mais na história, eu sinto falta de você na história, entendeu? Mas é isso, assim, o meu aprendizado nessa coisa toda foi me tirar da história para contar a história de uma forma que as pessoas valorizassem aquelas pessoas, entendeu? Não a escrita da Cláudia, não a pesquisa da Cláudia, não o esforço da Cláudia, nada disso. Mas que as pessoas pudessem ler a história da Norminha e falar, olha, nossa, sabe, é isso que precisa para ser essa jogadora, entendeu? É isso que Uhum. precisa para fazer isso, né? Leia a história da Simone. Eu acho que assim, a gente fala da Simone e não é para vender o livro, não é para vender a história. Mas veja bem, é uma pessoa que jogava e que era uma jogadora. Se você pensa bem, ela foi convocada 2 vezes para a seleção brasileira, então ela não era uma jogadora, né? Ela era Sim. uma jogadora de peso, ela era jovem, eles tinham um interesse muito grande que ela continuasse, tanto é que ela vai com o grupo, né, oficial convocada, ela senta no banco, ela assiste todos os jogos do banco como uma jogadora reserva, né? Porque você registrava 12 e ficava lá, né, 14. Ela sentou no banco com as jogadoras, ela estava lá. Então é uma jogadora boa e que foi problema no pé e foi sendo cortada, e não por falta técnica, mas por problemas médicos. Mas ela tinha uma Sim. coisa mais legal para fazer, que ela gostava também de fazer. E olha aí, a gente ganhou uma das maiores cantoras do país, entendeu? Uma das maiores intérpretes. Então, a contribuição para o esporte nacional, ela nos deu um presente, mas ela também deu outro presente. Né? Assim como a Sim. Nilza, né, que foi nossa pivô, nos deu o presente de ser uma das melhores professoras que a FMU já teve, né? Assim, junto com a Norminha, entendeu? Então, às vezes você deixa de fazer uma coisa lá para fazer uma coisa maior em outros campos, mas você deixa a sua história, entendeu? Você deixa essa história. E essa é uma responsabilidade muito grande quando você conta essa história para as pessoas, né? Porque ela não pode ser assim, eu tenho muito medo às vezes dos jornalistas porque eles escutam A e escrevem B, né? Então é isso que a Uhum. gente tem que cuidar, porque isso é um processo ético, né? Que não só de historiador, mas de jornalista, de qualquer pessoa. A gente falar de alguém, a gente tem que falar com responsabilidade, né? Aham. E até que fez o livro e ele virou documentário. Essa ideia de virar audiovisual, um filme partiu de você ou foi uma produtora que te procurou para fazer esse livro virar documentário? Não, isso aí era um sonho meu, porque quando eu lancei o livro, eu queria lançar os vídeos, sabe assim?
Aham, dos jogos. Então, por exemplo, sim. eu queria que a gente tivesse naquela época a tecnologia que a gente tem hoje, né? Um QR Code, assim, Aham, a pessoa fazia tum, e via o jogo, entendeu? Quando elas sim. estivessem falando, fazia assim e via uma entrevista delas. Era isso que eu queria. Eu queria que o filme tivesse essa cara de documentário. Só que ficava caríssimo, porque todas as imagens dos jogos hoje, que eram da TV Gazeta, ficaram com a TV Cultura. E aí tinha Sim. uma quantidade de dinheiro que tinha que pagar muito grande por minuto, né? Por minuto de exibição, ou minuto de uso, uma confusão assim. E eu não tinha mais, né? Eu tinha gastado todo o meu dinheiro para fazer o livro, então eu não tinha mais esse dinheiro. Mas aí eu sempre tive essa história, sabe? Fica aqui, né? Na, na sua cabeça, assim. Sim. Fica ali te Uhum. perguntando, porque volta e meia tem uma coisa. E aí, em 2015, na verdade, eu fui apresentada à Silvia em 2013 pela Vanessa Toches, e uma grande amiga. E a Vanessa me apresentou a Silvia e assim, a gente conversava e tal, mas aí ela veio para os Estados Unidos, a Silvia Spolidoro. Ela veio fazer um curso de roteiro aqui em Los Angeles e a gente se conheceu. Ela veio na minha casa, eu mostrei o livro para ela. Ela falou: Olha, poxa, que livro lindo. Eu falei: Pois é, meu sonho é fazer um documentário desse livro. Ela falou: Bora Sim. lá fazer, entendeu? Vamos Uhum. fazer um documentário, vamos fazer e tal. Isso era 2015. 13, 15 anos. 2015. Uhum. E aí eu comecei a escrever, né, aqui não chamam editais, mas oportunidades para você ter essa coisa. E eu escrevi, e fiquei falando ali e tal, não sei o que lá, e montei projeto e mandei, bati em porta, tem um documentário, tal, lá. Mas a mesma história, né, basquete feminino brasileiro. O que vai fazer Sim. basquete Uhum. feminino brasileiro nos Estados Unidos, que tem uma história, né, tanto quanto importante quanto a nossa, né? E aí, e a Roberta ficava olhando. Ela ficava vendo meu esforço, corrigindo meus projetos, aí a gente ia fazer coisa e tal. E ela ia, no ano de 2018, finalmente me dar o presente de fazer o documentário, que era um dinheiro para fazer esse documentário. Mas ela faleceu antes do Natal. Ela faleceu em 5 de dezembro. E, Uhum. e aí ela deixou esse presente para mim. Mas ela, assim, na época, o que foi engraçado é que quando o advogado me ligou, ele falou: Olha, tem um dinheiro aqui que é para você fazer um documentário e enfim, é uma doação. E eu, mas doação de quem? Ninguém falava, entendeu? Eu só fui saber que era ela quando eles abriram o inventário, o testamento dela e tal, e que aí Talvez ela não queria que soubesse que era ela, né? Que tinha doado. eu acho que esse era o presente, né, que ela ia me dar, Uhum. mesmo sem que eu soubesse, porque ela sabia que era muito difícil eu aceitar presente. Até hoje eu tenho muitos problemas em aceitar presente. E aí e foi assim. E aí a Silvia estava em Portugal, a gente começou a pensar o filme com ela lá em Portugal e ela fez o convite para Ellen Suk para para escrever o roteiro e dirigir com ela. Mas Uhum. a produção ela se compartilhada aí, né? A Suc Produções, mas tem a Fran Matoso, que também tem uma produtora que doou seu tempo e trabalho, né? Tem a Joana Sanz, outra produtora, né? Que também doou tempo e trabalho. E assim, eles receberam, né? Não foi de graça, entendeu? Mas talvez não fosse tanto quanto todo mundo esperava. E a edição é do Tasso Dourado. Entendeu? Então, essa é a E, história do documentário. por exemplo, o documentário tipo, não é igual uma novela, um filme assim, de ficção. O documentário é uma realidade, é uma história real, baseada no seu livro, né? Mas o documentário, ele tem um tempo, assim, não é tão grande, assim, documentários. Teve alguma coisa que vocês tiveram em dúvida se colocavam ou não no documentário? Alguma coisa no livro que vocês não colocaram? Aí teve algum desentendimento? Por exemplo, eu quero colocar essa parte. Aí a pessoa, não, vamos colocar essa, é mais importante. Teve alguma coisa Eu não assim? participei desse estresse. Esse estresse aí ficou entre a Silvia e o Tasso.
porque o Tasso é que é o grande editor desse documentário. O Uhum. Tasso foi amarrando as imagens, amarrando as entrevistas. Tanto é que você vê que o documentário. Eu tava muito passada naquela minha entrevista, porque eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Eu não tinha nem dormido aquela noite. E a minha entrevista foi às 8 da manhã. Se você me entrevistar às 8 da manhã, você esquece, porque não sai nada que presta. Não lembro de absolutamente nada que eu falei. Mas, entendeu? Assim, ele foi amarrando. Então, você vê, a minha fala entra na fala da Silvana, que entra na fala da Norminha, que é sustentada pelas fotos, que vem as edições das fotos e tal. Então, ele amarrou muito bem, né? Tasso ele, como a Silvia diz, ele é maravilhoso, entendeu? Então, Uhum. assim, eu sei que tem muito, o material é muito grande. Eu estou com o HD do documentário agora nas minhas mãos. Eu estou tendo que ter tempo para olhar e tal, mas tem muita coisa. Tem Uhum. muita coisa lá que precisa de rever, né? E de sentar com as meninas e pensar. Mas, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado do documentário, né? A Silvia, que é uma pessoa que eu gosto muito, é extremamente talentosa, né? Assim, eu falo um pouco da Ellen porque eu não conheço muito a Ellen, eu conheço a Silvia, né? Uhum. Quem conhece a Ellen é a Silvia, então a Silvia pode falar mais dela. Mas a Silvia é extremamente talentosa, uma diretora assim fantástica, né? Então eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Eu acho que está emocionante. Ele não é um documentário chato, ele não é um documentário pesado, né? Ele é leve e é inspirador. Era isso que eu queria. Sim, exatamente, inspirador mesmo, até que a CBB já passou esse documentário para algumas atletas, tipo, na concentração, para elas Sim. assistirem, para elas verem também como que era, né, para elas se inspirarem também. E foi, vocês acharam difícil, assim, juntar as jogadoras para fazer filmagem delas, pegar falas, assim, foi difícil fazer, encontrar com Não, porque alguma, com outra? eu tinha muito, como você diz assim, para passar o documentário para as jogadoras da CBB ou para entrevistar as pessoas? Não, para entrevistar as jogadoras mesmo, que participaram do livro, assim. Não, a gente não tinha, porque eu tinha um contato, eu tenho um Uhum. contato, porque a Norminha é minha amiga, né? E a Norminha, assim, é minha querida. Então, eu liguei para a Norminha, eu falei, Norminha, nós vamos fazer o documentário. Aí ela falou, o que que você precisa de mim? Eu falei, eu vou precisar de você de tudo, porque eu não estou no Brasil. Então, eu vou precisar que você receba as meninas, que você leve as meninas para entrevistar as pessoas, né? Que você me Uhum. ajude aí com essa coisa. Então, a pessoa, a produtora, a produtora mor, assim eu dizer, foi Joana Sanz e Norminha. A Norminha é que entrou em contato com a Paula. O Ricardo Trade era meu contato, porque o Ricardo é meu amigo, que era um técnico que eu sempre quis ter na vida, né? Nunca tive, mas o Ricardo Trade é meu amigo. E eu entrei em contato com o Ricardo, pedi a ele se prontificou imediatamente. Ele estava na época como diretor de operações da CBB, né? E, e aí a Norminha entrou em contato com a Paula entrou em contato com a Simone, né? A Norminha entrou em contato com a Hortência, né? Uhum. Então, e o Vitor Matsuda é meu amigo também, que é né, o médico. E a Silvana também, minha amiga de fé, irmã camarada, entendeu? Então, Sim. em todos eles não foram difíceis, nada difíceis. Talvez acho que nem a Hortência foi difícil, né? Fui falar com ela, Uhum. porque a Hortência tem contrato, né? Com a, com a Globo e tem que pedir permissão para fazer parte dessas coisas, né? Paula é uma querida. Paula virou coprodutora também, porque no final das contas ela manda entrevistada, ela manda contato, ela entendeu? Assim, uma das pessoas mais doces que eu cruzei nesses últimos tempos se chama Magic Paula. E eu acho interessante isso, né? Eu não posso falar muito pelo masculino, mas eu vejo isso no feminino que tem tem essa tipo, ajuda de todos, né? Ah, você não tem, eu tenho contato, eu te passo. Eu tenho essa interação com o feminino que eu consigo perceber no basquete, no futebol, então eu acho bem interessante.
e ajuda bastante, né, você a conseguir conquistar mais esse sonho de fazer o documentário. E agora falando, tipo, dessas produções audiovisuais, a gente sabe que aqui no Brasil é um pouco escasso essas produções de esportes femininos, né? Não só Uhum. do basquete, mas das modalidades femininas. Eu queria saber, na sua opinião, que eu até anotei aqui que foi a pergunta da minha amiga, a minha amiga Vitória mandou essa pergunta, qual é o impacto da criação de mídias independentes para a divulgação dos esportes femininos no Brasil? Né? Qual que é o impacto? Olha, a gente teve aí o Doug Scarpa, que é que foi a nossa assessoria de imprensa, né, para a divulgação do documentário. Eles Uhum. conseguiram muitas entrevistas, eles conseguiram bastante visibilidade para a gente. Eu acredito, Mariana, que não existe uma resistência a promover essas coisas. Eu acho que você precisa ter uma boa assessoria de imprensa, né? Por Uhum. exemplo, a CBB, você veja bem, a CBB antes estava com uma visibilidade de 500 mil pessoas. Você colocou um assessor de imprensa lá chamado Thierry Gozar, que é uma pessoa que mexe com rede social, mexe com website, mexe com isso aqui, ele tem 5 milhões de pessoas, Uhum. entendeu? Sim. 2 milhões em 2 meses, entende? Então, assim, é claro que a gente vê que somente 4%, né, da mídia cobre o esporte feminino. Mas esses 4% precisa mudar. Agora, o que é preciso para mudar é as mulheres também, como é que fala? As mulheres entrarem no jornalismo, entendeu? A gente estava falando isso outro dia, sabe? Quanto mais jornalistas mulheres você tem, mais possibilidade aí tem dessa cobertura. Você tem Sim. resistência, você tem problemas, você tem coisas que vende, que não vende. Eu acho que a situação tem mudado. A gente tem campanhas da Adidas, campanhas da Nike, né? Que são super bonitas, Sim. todas no YouTube aí, para a gente assistir. Assim, tem mudado. Agora, a Silvana fala dessa luta coletiva, né? Que eu admiro e concordo profundamente, que é uma luta coletiva. A mulher nunca foi convidada, né, a participar das coisas, assim, do esporte principalmente, né? Sempre foi uma batalha para conseguir o direito de jogar, né? Que é igual o futebol, que aí tem 941, tem a lei que proíbe a mulher participar de determinados esportes por causa de razões médicas, né? Sim. Não é Uhum. porque ninguém gosta, porque se fica todo mundo preocupado. Se a menina pula, o útero dela desloca. E aí? Entendeu? Ah, ela briga no jogo, vai ficar nervosa, irritada, vai bater nos filhos em casa. Então, essa razão Muitos médica. também falam dos hormônios femininos, né? Fala também de hormônio feminino. Exatamente. Aí você lembra o Bernardinho. Bernardinho fala como quando eu aprendi que o que mudava na mulher quando ela menstruava, eu comecei a ganhar o jogo, entendeu? Tem uma entrevista dele maravilhosa sobre isso. E que ele fala, eu aprendi que eu tinha que trabalhar com os hormônios, né? Então, e não contra os hormônios, né? É um universo diferente. A diversidade, ela é para ser entendida, né? Quando se fala de igualdade, não é que a gente quer um melting pot, que todos sejam a mesma coisa, mas que as pessoas sejam tratadas com dignidade nas suas diferenças. Aham. Ah, a mulher é mais sensível. Não, tem homem sensível também. Entendeu? Tem aluno meu, menino, que determinado jeito que eu falar, ele chora. Não é? Sabe? Sim, sim. As Uhum. pessoas têm os seus pontos de diversidade, mas o que delimita que isso é de um gênero e não é de outro é a cultura, e é o seu, que você traz como bagagem cultural, que você traz como história de vida, história de família. Não é, não é porque você é mulher, não é porque você é homem, não é porque você tem 50 anos, não é porque você tem 20 anos. Entendeu? Não, é isso aí. E eu É. vou até pegar um gancho que você falou, né, dessa, tipo, de 4% que cobre o basquete, que cobre basquete feminino aqui no Brasil, esporte. Eu vou deixar aqui para todo mundo já ficar sabendo, né, dia 8 de março, já estreia a LBF, a temporada 2021. Então, não tem desculpa de não poder assistir, tá, gente? Vai passar na TV Cultura e também passa na LBF TV. Então, já deixar registrado aqui, né, que vocês podem assistir. É, Campanha em massa, todo mundo.
não é? Aham, campanha em massa, hashtag levante a bola delas ainda. Então, acompanhar a E, LBF, dá essa força para essas jogadoras, né, que é, elas tem, merecem. e tem uma coisa muito legal que eu gostaria de divulgar aqui, é que o grupo Mulheres AC, ó, Mulheres AC, não, o grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo criado pela Luísa Trajano, conhece a Luísa Sim, Trajano? sim, sim, Ela conheço. criou esse grupo Mulheres do Brasil, só mulheres participam. Dentro do Mulheres Brasil existe um comitê esporte, do qual Mulheres da Sexta agora faz parte, graças a Deus, né? Que assim a gente conseguiu encontrar mulheres falando a mesma língua. E esse comitê esporte tem promovido dentro do Workplace, na página do Facebook e aqui no Instagram, eu acho que não tem ainda, mas vai vir em breve, né? Promovendo eventos, os eventos que envolvem mulheres no esporte. E isso Sim, é muito legal. Eles lançaram uma cartilha há pouco tempo, agora vai sair outra cartilha, que é uma cartilha sobre como evitar assédio sexual dentro do esporte, entendeu? Então, esse comitê esporte está trabalhando muito, né? São poucas as formiguinhas, mas assim, a gente trabalha muito, quer dizer, eu agora não estou trabalhando muito, Patrícia Medrado está aí, eu já até falei para ela, olha, eu não estou trabalhando muito agora porque eu estou mudando, né? Então, minha casa tá um caixa para tudo que é lado. Mas, assim, a gente tem que ver que esse esforço coletivo está acontecendo. Olha aí você falando, LBF, acontece agora, dia 8 de março, vai passar na TV LBF, vai estar no Instagram. Tem o Beta Basket, que é daquela menina sim, é da brasileira, Roberta. da Roberta, que mora aqui nos Estados Unidos. Então, tem as coisas, a gente tem que participar, né? A gente tem que falar, Sim. tem que estar lá. Então, isso é vital mesmo. A gente tem que estar lá. Outra coisa, tem uma menina aí que você precisa entrevistar, que é a Lê Minati, treinadora, entendeu? A Sim. Lê é uma das pessoas Vou até hoje. anotar. A Lê Minati tá aí, ó. Bate ela aí, já convida já, porque essa menina aí, ela tá fazendo um trabalho maravilhoso no Centro Olímpico. Ela tem um trabalho de conscientização de pais de atletas, entendeu? Que faz com. Olha, é um trabalho muito maravilhoso, não vou nem falar nada. Você vai lá no YouTube dela e assiste os vídeos, entendeu? Porque o que a gente tenta fazer, até no site, no YouTube Mulheres à Sexta, tem uns sites embaixo que a gente apoia, que a gente gosta, que a gente vê e divulga, né? Uhum. Porque o YouTube Mulheres à Sexta, ele grava todas as lives que a gente tem feito e a gente divulga lives de outras pessoas com esporte feminino. Então, assim, a gente também é um canal, entendeu? Assim, o que você quiser, por exemplo, divulgar da Rádio Poliesportiva, você manda lá no contato do site Mulheres à Sexta e aí a gente divulga, entendeu? Então, a gente tem que se Entendi. ajudar, é um coletivo Não, trabalhando. eu concordo mesmo. Tem que se ajudar sim, porque é aí que vai fazer o basquete feminino crescer, essa autoajuda, né? Igual a gente estava comentando. Então, eu já anotei aqui a Leminati, depois eu já vou entrar em contato com ela. É. Aqui a Giovana falando que foi uma das melhores entrevistas da Cláudia. Ah, Super Giovana é fiel. Giovana tá ali, ó. Agora, toda Nossa, tem muita quinta-feira, gente aqui que é fiel mesmo à sua página, a tudo que você faz mesmo. Tem muita gente aqui que tá assistindo agora. exatamente. Toda quinta-feira, às 19 horas, aí ó, esse grupo tá aí, ó. Firme e forte lá. Entendeu? Sim. E agora a gente já tá chegando ao final da nossa live aqui, né? E a última pergunta que eu queria fazer para você é qual que é a sua visão do basquete feminino atual no Brasil? Qual que é a sua visão? A minha visão é que tem muito trabalho para ser feito. Entendeu? Eu vou falar uma coisa aqui para você e assim, isso é sério, tá? Projeto público é uma coisa que a gente precisa valorizar. Nós precisamos valorizar o que é público e quem hoje se coloca numa postura de projeto público, né? Você tem hoje na CBB uma presidência
que é voltada para esse projeto público, né? Um cara que tirou milhões do próprio bolso para pagar uma dívida que não era dele. Só por aí você já começa a ver Sim. quem é a pessoa, não é? Então, Uhum. a intenção da CBB hoje é colocar mulheres nos cargos que vão se relacionar com as atletas mulheres, entendeu? Então, começou com a Hortência, hoje tem a Adriana Santos, que é uma ex-atleta, que está como gerente do feminino, entendeu? Sim, Então, as meninas estão espalhadas por aí, pelo mundo, mas tem muita menina boa no Brasil também. tem. A Alê Uhum. pode falar bastante sobre isso com você. Tem a Alê aí, né, que pode colocar isso para você. Tem muitas meninas boas aqui. O nosso técnico feminino está lá na África, mas trabalha aqui. É um cara que tem uma visão, que é o Neto, que também foi Sim. entrevistado Uhum. pela gente numa das lives. Mas tem muitas pessoas no Brasil também que continuam na batalha. Por exemplo, o Miguel Anjo da Luz, que tem o Basquete da Luz, que é um projeto. Tem o Maronese, que está lá na FMU, que também ajudou bastante na seleção. Tem muitos coaches novos. Tem, por exemplo, esse coach Arudi, que é do Paraná, que eu entrevistei, que trabalha só com meninas, né? Uhum. Tenho presidentes de federações que valorizam o trabalho feminino. Então, eu acredito que agora está começando um processo de reconstrução. E aí tem que entender o seguinte: quem são as atletas, né? E tem o projeto Adelante, e muito bem lembrado, Cleide, o projeto Adelante da Adriana Santos, que é formação de técnicos, né? Valorização do trabalho de base. Isso é muito importante a gente entender o que é o trabalho de base, buscar a criança nas escolas, voltar às coisas. Porque o que eu vejo no basquete hoje é um processo em construção para uma equipe forte. Nós temos jogadoras excepcionais, Tainá Paixão, Ramona, Érica, e vai um monte aí, se você quiser, né? São Uhum. jogadores excepcionais. Damires. Então, agora o que a gente tem que fazer é dar uma condição para que a CBB se reconstrua, continue se reconstruindo, sem dívida, com mais patrocinadores, né? Porque tudo que é corrupto e coisa perde patrocínio mesmo. E agora, esse trabalho que tá sendo agora de reconstrução da imagem da CBB perante a FIBA, reconstrução da imagem da CBB perante os patrocinadores, tudo isso é importante para fortalecer o basquete feminino novamente. E eu não sei se você sabe, mas agora a CBB paga a mesma coisa e dá as mesmas condições de viagens para o masculino e para o feminino. Ah, Isso. essa eu não sabia. Eu sabia era do feminino, do futebol, mas da CBB eu não sabia. Isso já é um passo bem importante, já realmente, para o Uhum. basquete feminino. E eu também quero, tipo, deixar registrado aqui que o Basquete para a Vida, né, que é administrado pelo Vitão, ele fez esses Ah, dias é? ele fez um apanhado de Uhum. basquete feminino no Brasil inteiro. Então vocês podem conferir lá na página dele, né, o Basquete para a Vida, que tem Facebook, tem Instagram, e que ele fez um apanhado. Então tem localizações no Brasil inteiro, que tem basquete feminino para as meninas que elas querem começar no basquete. Então pode conferir se a sociedade tem. Então tem o endereço, tem tudo certinho lá, que ele fez esse apanhado. E ficou muito interessante, ficou muito completo. Então, ele também está ajudando aí essa divulgação do basquete feminino. Isso. Aí o Vitão vai vir para uma live com a gente no dia 4 de abril. O Vitão, ele é muito legal também. Ele já participou de live aqui na Poliesportiva. Então, essa live também não pode perder com o Vitão, porque é bem legal. E você Então, grava as lives, Mariana? sim, vai ficar salva no IGTV, essa live aqui. Tá Sempre ótimo. fica salva. Tá, porque aí Então, a gente põe lá no ah, YouTube também, divulga a Rádio Poliesportiva aí. ah, seria muito legal, então. Porque a gente deixa salvo aqui no IGTV a live. Tá Aí, ótimo. deixa eu ver que a Estela falou que é necessário um trabalho sério, sim, para dar força e visibilidade para as meninas do basquete. Então, Cláudia, eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi incrível essa entrevista. A gente teve um feedback muito positivo, todo mundo gostou. É uma entrevista muito
como eu vou dizer, que atribui bastante a gente. Então, muito obrigada por você participar aqui na Rádio Poliesportiva. A gente espera você mais vezes aqui. Fiquei sabendo também que o Eric, que é da rádio, também vai fazer uma live com Sim! você. O Eric vai Dia fazer 11, Dia 4 dia com 11 o de professor março. Lamartine, que está aí presente. Dia 11, Sim, do Eric. Dia 18, nós temos a Marli Álvares, que é a primeira campeã sul-americana, com medalha de ouro, tem milhares de medalhas em outros esportes. E no último dia de março, a gente tem a Patrícia Medrado, que é uma sim. das líderes do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil. E Patrícia Medrado foi uma tenista, minha filha. Olha, espetáculo. Então, todo mundo ó, já sabe, já pode, então, colocar na agenda, ativar o sininho lá do canal, da página da Cláudia, para não perder essas lives aí. Então é isso, Cláudia. Muito obrigada por você ter participado. Foi um prazer falar com você aqui. Tá, eu que agradeço, Mariana, agradeço ao Érica, agradeço a vocês. Muito obrigada por dar esse espaço para a gente divulgar aí o trabalho do basquete feminino. Eu que agradeço muito. Então, muito obrigada. Então, até a próxima e sucesso para você nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você tiver e com seu próximo livro, né? Essa extensão do Mulheres à Sexta, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso igual o primeiro foi. Obrigada, Mariana, e assim, parabéns para você, viu? Excelente entrevistadora, muito sucesso para você, onde quer que você Muito for, obrigada. e continuamos aí no nosso trabalho coletivo. Continuamos. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.